Então, vamos começar. Vamos começar recebendo aqui os nossos convidados mais do que especiais. Primeiro painel, Inteligência Artificial e Comunicação Interna. O tema Uso Consciente e Inteligência de IA na Comunicação Interna. Eu, por favor, peço para que subam ao palco. E vocês, gente, o salário hoje é reconhecimento. Então, batam muitas palmas, tá? Para todo mundo subir aqui. Vamos lá. A Daniela Bittencourt Ferreira, que é Head de Comunicação e Relações Públicas na Oracle. Por favor, Dani. Camila Maestrovix, por favor, Camila. Camila é gerente sênior de comunicação interna no TikTok. Muitíssimo obrigado. Daniel Sena. Daniel é líder de cultura, comunicação e marca empregadora no Mercado Livre. Muitíssimo obrigado, Daniel. E para conduzir essa conversa, chamo a nossa querida Cíntia Provedel, gerente de comunicação, cultura e treinamento na Caminha do Meio e fundadora da Comúnia, comunidade dedicada à inteligência artificial na comunicação interna. Divirtam-se, gente. Bom dia, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Estava comentando com os colegas, o Zé comentou que a gente poderia rapidamente se apresentar, né? Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Acho que é o primeiro evento, desde que eu voltei do México, eu fiquei quase 3 anos por lá. Então, é uma alegria reencontrar as pessoas, né? Poder abraçar, poder estar junto, poder trocar. Então, estou muito contente. E agradeço o convite por estar aqui. Desde o ano passado, a gente vem conversando, né? E eu acho que é uma iniciativa sensacional, né? Eu fiquei encantada com a edição do ano passado no Museu do Ipiranga. Acho que tem um desejo, né? E uma concretude no que vocês vêm fazendo no sentido de impulsionar, né, a aprendizagem organizacional dentro do nosso campo de atuação. Então, acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui e espero que esse bate-papo contribua, né, para vocês, para a jornada profissional de vocês. A gente vai fazer um bate-papo bem focado nos desafios, né, práticos que a gente tem no dia a dia. Espero que vocês aproveitem. E queria que meus queridos colegas de painel também se apresentassem, falassem um pouquinho para a gente iniciar o painel. É isso, né, Zé? Vamos lá? Gente, bom dia. Obrigada, Zé, pelo convite. Sou super fã do seu trabalho e da consistência, inclusive, nesses eventos. Bom, eu estou hoje como Head de Comunicação, né, interna e externa na Oracle. E já passei por outras empresas de tecnologia, inclusive o único onde conheci o querido Dani aqui. E a Cami, minha cliente, TikTok, então estamos com amigos aqui. E já trabalhei em agência, trabalhei na Toyota, mas eu gosto de contar algumas especificidades, assim, que depois a gente pode conversar mais no café. Então, eu moro no interior, apesar de ser de São Paulo, tenho mais de 30 bichos em casa, então é tipo um mini zoológico. Sou casada, tenho uma filha, tenho 11 anos, a Alice, e amo também conversa sobre investimento, então quem quiser falar sobre isso também, gosto muito, estou sempre tentando aprender. Sobre Drummond, enfim. Então, acho que isso que é bacana também, a gente ter outros interesses, né? Porque a carreira tem sido cada vez mais carreiras, né? Então, vai lá, Dani. Aqui? Escutam? Pronto. O que fala depois que ela fala dessa vida interessante dela, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom dia, gente. Que prazer estar aqui. Obrigado de novo, Zé, pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Eu acho que os espaços que a gente tem no mercado são poucos, mas são valiosos. E hoje é um dia da gente compartilhar experiências e da gente aprender, ainda mais sobre temas que não estão prontos, né? A gente vai falar aqui de inteligência artificial e sai todo mundo desse lugar de desconforto. Tá bom, e agora? O que a gente vai fazer com isso que a gente não faz a menor ideia? Então, vamos tentar se ajudar aqui. Então, estou muito contente. Sou Relações Públicas de formação, estou gerente líder de comunicação no Mercado Livre para Brasil, olhando
cultura, comunicação para funcionários, employer brand e algumas outras confusões que circulam aí as nossas áreas. E também já tive o privilégio de trabalhar com a Dani lá na Único durante um período e passei por outras empresas também, mas nada muito comparável com o volume de aprendizado e de trabalho que a gente tem no Mercado Livre nesses últimos 5 anos. Então, bem contente também de compartilhar e de aprender com todo mundo o que a gente está fazendo aqui nesse mercado. É isso. Bom dia, gente. Bom, o que eu vou dizer, né? 3 maravilhosos aqui. É muito legal estar aqui, Zé. Obrigada pelo convite. Eu fiquei feliz que o evento mudou de data e eu pude estar aqui. É muito legal estar aqui, compartilhar, ouvir, aprender, trocar aprendizados, conhecer pessoas que a gente só conhece pelo LinkedIn, né? Muito gostoso. Então, uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Hoje eu estou no TikTok como gerente de comunicação para a América Latina. Então, além do Brasil, eu cubro México, Colômbia, Argentina e participo de alguns projetos globais também. E tem sido, como o Dani falou, né, já passei por outras empresas, pela Volvo, pelo Grupo Boticário, mas acho que nada se compara ao universo da tecnologia e como as coisas evoluem rápido, mudam rápido, e a gente tem que se reinventar e se questionar para conseguir acompanhar. Assim, acho que é muito interessante ver como essa minha experiência me traz muito menos certezas, muito mais questionamentos do que certezas, e eu adoro isso. Assim. Amo moda, amo beleza, não sou tão assim quanto você, Dani, de investimento. Eu já sou do belo, da arte, do não sei o quê. Então, quem tiver esses interesses também pode me procurar. Estou querendo ler mais também, falei para a Cintia, preciso ler coisas mais fantasiosas, que me tirem da realidade. Então, também gosto de dicas de livros. Sou assim, super informal, gente. Vai ser muito gostoso esse papo. Vamos lá. A gente tem várias adeptas aqui à literatura, né? A Cami está indo nesse caminho, eu também amo ler, leio bastante. A gente tem aqui a Vivian, que faz um trabalho sensacional, gente, de conversas, né, dentro de organizações, clubes do livro. Quem não conhece o trabalho dela, conheçam, porque é incrível. E tem a Muriel, que também está na Comúnia com a gente. Já vou falar da Comúnia, e ela também é super leitora assídua. Então, comunicadores aí engajados na literatura. Que maravilha, né? Que coisa incrível. Bom, acho que muito do objetivo, né, da gente estar aqui hoje, né, é realmente a gente aprofundar em desafios que a gente adorei, Dani. A gente não tem respostas prontas, né? Mas a gente tem algumas evidências, né, daquilo que está acontecendo no mercado e algumas perguntas. E acho que muito do fato de eu estar aqui hoje tem a ver com a Comúnia, né, que é uma comunidade de inteligência artificial, uma comunidade de comunicação interna que estuda a inteligência artificial. A gente está entrando no 3º ano de trabalho. Então, eu, junto com a Cláudia Cesário Zanuzzi, a gente fundou essa comunidade. Né? Tem pessoas aqui hoje que fazem parte dessa comunidade. A Dani está lá com a gente, né, Dani? E a gente tem observado, né, como é que o mercado tem interagido com essa questão, quais são as experiências, quais são os aprendizados, quais são os questionamentos, né? E pensando nisso, acho que eu já vou enganchar uma primeira pergunta, né, com esse contexto. Eu trouxe cola, né, Zé? A gente combinou, trouxe uma colinha aqui. O que a gente fala lá na comunidade, né? Que o comunicador ele tem uma habilidade, né? O repertório que a gente tem, a maneira como a gente atua dentro das organizações, favorece para que a gente apoie o letramento, né, em relação à inteligência artificial dentro das nossas organizações, para que as pessoas compreendam o impacto, a importância, né, da inteligência artificial. E a gente também, em função do nosso trabalho, tem condições de criar narrativas para conectar, né, a chegada da inteligência artificial nas nossas organizações, não que ela tenha chegado agora, ela chegou faz muito tempo, né? A chegada da inteligência artificial nas nossas organizações com a cultura organizacional, com a estratégia, porque isso vai dando sentido para as pessoas. Né? Não parece um movimento só pelo entusiasmo do momento, né, pelo hype. Não. Quando a gente cria narrativas nesse sentido, a gente favorece o entendimento das pessoas e, consequentemente, a gente dá sentido para isso, engaja. Né? E, além disso, a gente tem falado muito do papel do comunicador como um facilitador na influência, né, e na construção de uma governança robusta e estruturada que pode ajudar
a inteligência artificial a ter mais clareza, né, em relação a como ela vai ser conduzida dentro daquela organização. Então, pensando um pouco nessas habilidades do comunicador, né, nessas potenciais, né, nesses potenciais desafios, queria ouvir de vocês como é que está, dentro das organizações de vocês, esse movimento de aprendizagem organizacional em torno da IA, de vocês apoiarem a influência da governança, construírem narrativas onde as pessoas compreendam por que IA e como isso conecta com o negócio e com a cultura. Legal. Vou comentar com vocês um pouquinho também, até para dar contexto, né, porque a Oracle é uma empresa que é muito mais conhecida pelo seu lado B2B, então a gente tem grandes outras empresas como clientes, né, inclusive TikTok, e não necessariamente de forma tão visível, né, no dia a dia das pessoas. Então, eu acho que eu posso contextualizar um pouquinho assim dessa questão da IA em 3 blocos, né? O primeiro deles é em relação ao negócio, que a gente, né, evolui de uma empresa ali muito focada em banco de dados, né, depois nuvem, e agora está no centro, né, da inteligência artificial como o motor dessa inteligência artificial, ou seja, né, como infraestrutura. Então, vocês sabem a quantidade de dados que precisam ser processados ali, e a Oracle faz isso. Então, é por isso que OpenAI, né, quando você usa o ChatGPT, é a Oracle que está por trás, né? Uber, quando você pega um carro, é a Oracle, né? TikTok, mais recentemente também. Então, a gente está neste momento de negócio, e isso é uma virada assim, brutal, né? Quando o core da empresa se adequa e acaba estando nesse momento de tanta evidência. E isso, pensando daí, né, no segundo bloco de pessoas, causa uma mudança cultural gigantesca. Pessoas, né, que antes trabalhavam ali dentro da Oracle, vendendo, né, a tecnologia Oracle, então, apps, nuvem, né, muito em contato com áreas mais de tecnologia das empresas, né, agora precisam fazer uma mudança gigante, pensando no negócio do cliente, entender em profundidade o negócio do cliente para agir como um consultor, para desenvolver soluções, inclusive em conjunto, né, com esses clientes. Então, a gente tem clientes, por exemplo, de saúde, que criaram aqui a primeira tecnologia de mapeamento, né, genético que identifica em 3 horas qual a bactéria que está naquele organismo e qual antibiótico não é resistente, né? E isso antes demorava 3 dias. E aí, para um colaborador, né, para vocês terem uma ideia, a Oracle desenvolve tecnologia, claro, mas a grande quantidade de pessoas ali é força de vendas, são vendedores. Então, se eles estavam antes vendendo tecnologia, agora eles têm que falar sobre AI, eles têm que se tornar especialistas em AI e vender uma curadoria, né, uma consultoria ali junto com os clientes. Isso é uma mudança muito grande. Então, a gente tem feito muito parte desse movimento, né, de governança, né, de estruturação, de aprendizado, por meio de rituais internos, né, reforço por canais, muita comunicação, né, por meio dos líderes. A gente é uma empresa de tecnologia, mas, para vocês terem uma ideia, o meio que as pessoas mais gostam é o Town Hall, que é super diferente, né, com o nosso presidente. Ele tem um formato bem especial, muito do que eu aprendi lá na Único, que a gente fazia uns eventos muito legais. E aí o terceiro ponto, muito de comunicação. Então, como que a comunicação está presente ali, né, nessa parte de AI, além de rituais, canais, né, o ferramental, a gente também tem um desafio que a gente não pode ser só AI, tem que parecer também. Então, essa comunicação também, né, visual e estrutural, ela tem que comunicar isso além do conteúdo que a gente está levando. Então, a gente tem investido cada vez mais em ter um pouco até dessa estética também, né? Então, por exemplo, estou aqui até com o Léo, a Kate aqui do time, e eles têm feito um trabalho excelente. Então, por exemplo, desenvolver um digital twin para o nosso CEO, para ele fazer vídeos ali, né, e estar em lugares que ele não poderia, até pela agenda dele, né? Ter ali um agente que fala com o nosso presidente na hora desse town hall, fazendo a abertura ali. Enfim, uma série de exemplos assim, mas é só para dar esse contexto também para vocês de Oracle. Bom, do meu lado, acho que mais do que falar do TikTok, assim, talvez eu venha mais falar como Camila, como profissional de comunicação, assim, que acho que
talvez faça mais sentido, né? O primeiro ponto, acho que cada empresa está numa maturidade em relação ao ambiente digital, dependendo do negócio, dependendo de como é a estrutura dessa empresa. Então, o primeiro ponto que acho que é legal a gente falar, ninguém está atrasado, gente. Fiquem tranquilos, eu acho que a gente está em estágios diferentes de maturidade, como tudo na vida, né? Então, acho que eu vejo que é um assunto que gera muitas perguntas, algumas hipóteses, mas certeza mesmo, como a gente já falou antes, ninguém tem muito, né, gente? A gente está participando da mudança enquanto ela está acontecendo. Então, talvez, às vezes, para a gente entender até onde ela vai, a gente vai ter que se afastar um pouco disso, esperar um pouco as coisas assentarem. Eu anotei alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês. E eu acho que nesse momento onde a gente está, em termos de comunicação, seja no TikTok, ByteDance, que é o nome da empresa mãe, né, do TikTok, tem outros produtos também, como CapCut e outros produtos que vocês conhecem, eu acho que a gente está muito, como time de comunicação, numa fase de experimentação e exploração. Seja das ferramentas e das soluções que a própria empresa oferece. Então, é uma empresa que produz tecnologia, então, tem muitas ferramentas da própria empresa que a gente usa, tem as ferramentas do mercado que a gente usa para entender como é que estão as outras ferramentas, como que elas se comparam, o que cada uma oferece de melhor. Acho que está todo mundo explorando muito nesse momento, entendendo o que a gente pode fazer e como que isso pode nos ajudar. Assim. E outro ponto que eu penso muito, quando eu penso nesse contexto todo de IA, e onde que a gente está, e de onde eu não quero me perder, e no nosso time a gente tem feito muito esse exercício, é que a tecnologia, seja qual ela for, ela tem que estar a serviço de resolver algum problema real das pessoas. Veja os exemplos que a Dani deu. Né? Resolver um diagnóstico, resolver o Uber, resolver casos reais, assuntos reais, coisas reais que a gente precisa. E se vocês pensarem nas tecnologias que foram ficando pelo caminho, é porque o problema que elas resolviam não era muito claro, assim. Né? Ou era meio, será que isso é um problema? Ou será que estão tentando dizer que isso é um problema para mim? E quanto mais... Veja, nosso celular, por exemplo, né? Nossos smartphones hoje, eles resolvem N problemas que a gente precisava de vários dispositivos para resolver. Então, eu penso muito nisso, né? Quais são os problemas reais que a IA pode nos ajudar a resolver? Ela tem que estar a serviço de alguma coisa e não simplesmente ser ali um instrumento que a gente usa, não sabe muito bem por quê. Então, acho que a gente está nessa fase de descoberta, ajudar as pessoas a descobrirem também e assumindo que a gente está aprendendo, que a gente não tem respostas, que a gente quer que todo mundo aprenda, entendendo onde que a IA também está aportando valor para o negócio, seja para os creators, seja para as marcas, seja para os usuários, seja o que for. Assim, acho que é isso que eu falei, né? Como que a IA está a serviço de alguma coisa, em vez de teorizar muito, a gente tem tentado trazer mais para o pé no chão. Assim, vamos tentar entender quais são os casos de uso que faz sentido ou não. Bem, Mercado Livre, deixa eu só dar um contexto primeiro antes, né? Eu brinco que eu sou um exilado comunicador no RH, porque eu fico num guarda-chuva que olha para a comunicação e olha para a experiência do funcionário, né? Então a gente tem uma parte ali, uns 70%, tudo que a gente entende de comunicação, mas tem um lado muito como a gente ajuda as coisas a aterrissarem bem dentro da organização. E gosto muito dos pontos que Dani trouxe, e aí vou tentar organizar nos 3 blocos, como ela trouxe, porque eu acho que um jeito fácil de eu explicar. E o bloco de comunicação, copia da Dani, Dani para Dani, estamos junto, estamos testando, estamos experimentando, estamos usando, estamos tentando entender como é que a comunicação também tem essa cara de inteligência artificial e como a gente usa isso também dentro de um diálogo ético, né? A gente começa de que parte a usar a inteligência artificial, e a gente fala muito no Meli que a inteligência artificial está ali para a gente, inclusive, sair da página em branco, que é como a gente usa isso, para planejar, para pesquisar, para desenhar, para criar coisas, para planejar coisas, para desafiar o que a gente está planejando e falar assim, cara, olha esse meu plano de comunicação, me faz as 200 perguntas que minha chefe faria e me ajuda a melhorar isso, porque é esse lugar que a gente está, né? Ele consegue fazer muito mais perguntas do que a gente no nosso pior dia e mais crítico com tudo que a gente vê. Mas eu acho que o grande
tema de inteligência artificial no Mercado Livre, para a gente que está dentro de RH, ela vai muito de como as pessoas entendem isso no dia a dia. O Mercado Livre, inteligência artificial faz parte da nossa proposta de valor de produto. A gente tem mais de 140 mil funcionários globais, já 130 e tantos na América Latina. A gente tem mais de 25 mil pessoas desenvolvedoras, gente de tecnologia produzindo a tecnologia, porque o Mercado Livre não compra da Oracle e não compra de ninguém, a gente produz isso dentro de casa. Então a gente tem um tema de negócio do tipo, tá bom, essas 25 mil pessoas vão fazer o quê daqui a pouco quando tudo estiver pronto de inteligência artificial? E isso naturalmente gera um medo dentro da organização e para a gente também, né? Tá todo mundo se perguntando aqui. Se o chat escrever, planejar, responder e fizer tudo, beleza, o que eu vou ficar fazendo aqui? Então, primeira coisa que a gente tem trabalhado muito forte nisso é ajudar as pessoas a entenderem onde é que a inteligência artificial vai estar na nossa vida como funcionário. E aí a gente parte de um lugar de ajudar todo mundo a testar, a experimentar, a errar com tudo que a gente tem, a testar todas as variáveis e também adquirir uma habilidade que parece esquisita quando a gente fala, mas é super importante, que é como é que eu vou usar uma coisa que daqui a 3 dias já não me serve mais. Então, assim, tá todo mundo aqui perdido, apesar da gente saber que a gente não está atrasado, tá todo mundo se perguntando por que é que eu ainda não sei fazer tudo no Claude, né? Não automatizei tudo e tô aqui e os e-mails estão lá chegando, ninguém responde. Daqui a 3 dias o Claude já vai ser o GPT Enterprise, ou já vai ser o Gemini, e vai vir uma outra coisa. Então, como é que a gente lida com essa ansiedade no meio do caminho? Então, a gente tem usado todo o aparato de comunicação, de cultura e tudo que a gente tem dentro de casa para ajudar as pessoas a entenderem isso e ajudar com que as pessoas que não são da tecnologia entendam como é que elas se localizam e contribuem também numa empresa de tecnologia, né? Primeira coisa que a gente fez dentro do Mercado Livre, e eu acho isso muito nobre, foi ajudar as pessoas a entenderem qual é a proposta da inteligência artificial para a gente. E está muito claro que a inteligência artificial é um parceiro de trabalho para potencializar a minha habilidade de desenvolver coisas, a minha produtividade. Então, cada um tem o desafio de encontrar quais são os seus gaps de produtividade e como você quer fazer isso, né? Eu quero fazer essas coisas mais rápidas, eu quero fazer essas coisas com profundidade, e isso exige níveis de maturidade muito diferentes para cada camada da população, mas também para quem vem de outras indústrias, né? Assim, antes de trabalhar na Único com a Dani e de vir para o Mercado Livre, eu trabalhava numa seguradora, que é uma empresa bem low profile, que, né, é a vida como ela é, né, gente? Às vezes um Excel, coisa no papel e tal. Como é que você vai se transportando também dessa realidade para cá, né? Então a gente está muito nesse lugar, colocando a comunicação para esse universo e ajudando as pessoas a entenderem como navegar por ali. E o meu terceiro bucket é como a gente muda o ecossistema de canais que a gente tem. Uma empresa que cresce do tamanho que o Mercado Livre cresce, e eu brinco sempre que quando eu cheguei a empresa era pequena, a gente só tinha 12 mil funcionários no Brasil, a gente vai bater 75 mil pessoas no final desse ano. A gente estava falando de 2022 para cá, a gente contrata 1.500 pessoas todos os meses nessa empresa nos últimos 5 anos. Como é que você organiza os canais de comunicação que não podem mais ser segmentados, gente, no nosso caso, por geografia, por cargo? Então a gente está construindo um ecossistema de comunicação que não está no mercado. E um ecossistema de comunicação de uma empresa que a gente não faz a menor ideia de como ela vai ser daqui a 3 anos, quando a gente tiver 250 mil funcionários no mundo inteiro, né? Então, como é que a gente vai construindo um ecossistema de comunicação que gera mais autonomia para as pessoas, ao passo que a gente não faz a menor ideia enquanto comunicador o que é isso? Porque, né, não existe. É o meme do não tem homem para mim no Brasil, não tem produto para a gente onde a gente está. Então, a gente vai construindo isso do zero e trazendo o nosso repertório, a nossa bagagem e o que a gente vem também aprendendo em comunidade nesse meio do caminho. É isso o nosso rolo, Cíntia. Rolo, né? É rolo. Um rolê enrolado. Muito bom. Ô, gente, eu fico ouvindo os nossos colegas, né, e fico pensando no resultado da pesquisa da Aberj, agora no começo do ano. O Zé comentou, né, que é um dos estudos de mercado que a gente tem super relevante, que sai todo ano, no começo do ano, já há quase 10 anos. Né? E essa pesquisa trouxe, recentemente, que os comunicadores já sentem como um dos principais benefícios da inteligência artificial, 95% deles sentem já uma economia de tempo, né? Por conta da chegada de IA. É isso mesmo, gente? Vocês estão sentindo isso na prática? Né? Ontem a gente falava lá na Comúnia, né, que ontem a gente teve encontro, e a gente falava, será que a gente está conseguindo, né, delegar a pastelaria, né, para IA,
para que ela dê essa atração nos nossos canais, nos nossos conteúdos, no dia a dia ali do batidão, para conseguir deslocar tempo para uma agenda mais estratégica, mais consultiva, influenciar stakeholder, apoiar a liderança comunicadora. Isso está acontecendo na prática, assim, para vocês? Tem economia de tempo já com a IA e já tem essa possibilidade de deslocar tempo para essa agenda mais estratégica, pessoal? Qual que é a visão de vocês? Bom, vamos lá. Depende, aquela resposta que a gente odeia, né? Depende. Eu estava até... saiu um episódio muito interessante até no podcast do assunto do G1. Não sei se vocês ouviram, eu recomendo que vocês escutem sobre essa questão da inteligência artificial. Eu tenho me debruçado muito de estudar não as inteligências em si, não as ferramentas em si, né, os agentes, mas estudar um pouco mais amplo, assim, impactos e possibilidades e tal. O que esse especialista traz, eu acho que ressoa muito comigo, é que os especialistas mais sérios nesse assunto que têm estudado estão bem cautelosos em relação a essa questão de produtividade. E eu compartilho um pouco dessa visão. Assim, eu acho que hoje eu tenho o privilégio de ter uma atuação que não é tão operacional, então eu ainda não sinto muito esse impacto de produtividade em si, se eu estou mais produtiva ou não. Até porque, às vezes, vem um stakeholder com aquela comunicação pronta, que claramente aquilo lá não foi feito por uma pessoa e que claramente aquilo lá, assim, gente, precisa ser revisto. Obrigada, Edu. E talvez isso me dê até mais trabalho, porque eu vou ter que dar o feedback, falar, viu, não é assim, é assado, está muito artificial. Afinal, não é artificial. Está muito com cara de IA, a gente precisa rever, está faltando contexto, não conversa com a cultura, lá. Então, eu ainda não sinto isso, acho que para algumas atividades operacionais, sim, acho que ajuda compilar resultados de pesquisas, de estudos, mas atividades bem operacionais, e às vezes ampliar visões que talvez eu precisasse buscar em várias fontes, em vários sites, em vários recursos. Hoje, com uma troca de ideias, um brainstorm ali com o Cloud ou com o Gemini, eu consigo acelerar um pouco esse processo. Acho que acelera processos, mas em termos de produtividade, eu ainda não percebo muito isso. Até porque acho que, se de um lado a gente ganha produtividade com pastelaria, né, que a gente chama assim, talvez a gente precise refinar ainda mais o que não é. E essa parte mais estratégica e mais humana da coisa, ela demanda muito da nossa energia, que é aquele olhar que só a gente vai ter, que vai conectar negócio, cultura, pessoas, desafios do momento, contexto, concorrentes, né, todo esse ecossistema. E só a gente vai poder fazer isso. Isso dá um trabalhão. Então, eu ainda estou um pouco reticente em relação a esse tema da produtividade. Acho que para atividades operacionais, sim. Acho que, de certa forma, sim. Mas ainda estou tateando, estou entendendo assim, se é mais produtivo ou não. Acho que tem que ter um pouco de distanciamento para ter essa resposta. Boa. Eu vou dar um outro olhar para a gente se complementando, até porque a gente teve que fazer um reporte para o nosso global de quanto tempo a gente estava economizando com o AI. E aí a gente realmente, quando parou para fazer essa análise, a gente viu que existia sim uma economia de tempo, uma otimização, né? Então a inteligência artificial ela entra muito na automação daquilo que está vinculado a ter mais eficiência e que pode ser de alguma forma padronizado. Então, por isso que às vezes a gente não ter uma boa gestão do conhecimento dificulta muito, né? Porque às vezes você tem tudo espalhado, assim. Então, se você consegue compilar as coisas e ter esses dados mais organizados, é meio do caminho andado já. E uma coisa que a gente tem conseguido fazer bastante também, eu acho que é garantir mais consistência, né? A partir do momento que a tecnologia deixa de ser só um meio e vira um mediador e um produtor de significado, né? Porque quando alguém hoje entra num LLM e pergunta sobre alguma coisa, é a inteligência artificial construindo significado a partir daquelas fontes, né? Então você tem essa mediação e a gente passa a entender que não está mais produzindo conteúdo só para seres humanos. A gente está construindo conteúdo também para sistemas, né, que reagem àquilo, né, que aprendem com aquilo e constroem significado também. Então, a gente tem conseguido garantir um pouco mais de consistência, eu acho que até na produção dos conteúdos, das narrativas. Porque, por exemplo, a cada porta-voz que vai dar uma entrevista,
Isso a gente grava e a gente estrutura, e isso vira um repositório. E daí, quando eu tenho que escrever, por exemplo, um artigo para ele, ou um post interno, né? Léo está aqui comigo fazendo muito isso até para o nosso presidente aqui no Brasil, até para o próprio LinkedIn dele também. Eu consigo garantir mais rapidez, sim, nessa produção desse conteúdo, mas também mais consistência, porque as fontes estão dadas ali e ele não vai também sair daquilo, né? Eu acho que a gente está entrando num momento muito especial da inteligência artificial, que enquanto a LLM só buscava informações disponíveis na rede, né, e você está aprendendo com dados genéricos ali, hoje você consegue combinar isso, né, com RAGs, com outras técnicas ali, que você especifica essa fonte. Então, você usa um LLM na sua empresa, mas você também consegue combinar com um banco de dados que é seu, que não está disponível, e ela vai fazer essa combinação e você vai ter realmente coisas muito mais proprietárias e não tão genéricas, né? E aí eu acho que a gente, como comunicador, passa a atuar cada vez mais nesses conteúdos que são legítimos, que contam histórias, que têm pessoas reais, né? Enfim, então eu acho que a gente está nesse meio do caminho, né? Observando pontos de produtividade, mas realmente construindo valor, construindo significado, também com base em tudo isso que está acontecendo, para ter mais consistência. E eu acho que tem uma provocação inicial nesse tema, e concordo com as minhas colegas, e depois eu vou fazer um momento desgourmetizando umas coisas de inteligência artificial para comunicação, porque a gente vai ter que fazer pastelaria, né, gente? A gente vai ter que pegar agora a gente pode pegar aquele áudio que a gente recebe e bota na sua inteligência artificial e ele escreve a coisa para você e você refina. A gente faz assim, desglamorizando, tá? Porque a gente faria isso meia-noite algumas vezes, né? Então, eu acho que tem uma coisa da produtividade que tem ajudado muito, mas voltando para o meu ponto inicial, acho que a gente primeiro precisa saber o que é efetividade e produtividade. Assim, a produtividade é você produzir uma quantidade enorme de peças, né? Se você tem um birô de serviços criativos, isso é uma produtividade. Se você está num lugar que você tem conversas mais profundas e que você precisa participar de 35 reuniões de briefing para fazer as perguntas certas, para indagar as pessoas e como você conecta isso dentro da tua narrativa de comunicação, de transição, de mudança, você também vai ter algumas coisas que vão te ajudar nesse sentido. A gente também tem feito esse exercício muito prático de onde a gente está salvando tempo e onde a gente está usando esse tempo porque a gente precisa. Mas, sendo muito honesto, a gente está tentando fechar um gap de como é que a gente fecha a lojinha mais cedo, né? Então, vai entrar na camada da pastelaria, sim. Vai entrar em coisas que, às vezes, demoraria um século para a gente conseguir fazer, ou 5 semanas para uma agência colocar 13 pessoas para fazer uma pesquisa para você de alguma coisa. E eu acho que isso tem ajudado a gente bem. Mas onde, de fato, eu acho que a produtividade está sendo mais bem utilizada, a gente consegue entender contextos com mais agilidade e não importa o que a gente vai ser mais assertivo. Então a gente tem menos refação de plano, a gente tem menos discussões, porque a gente tem mais dados, a gente tem mais benchmarks, a gente tem buscado algumas coisas e isso tem ajudado a gente, né? Então, sei lá, dá um exemplo, a Bruna da minha equipe está ali e vai rir. Campanha de segurança do trabalho, gente, vamos lá. É um tema sempre, em todo lugar, campanha de segurança do trabalho. Aí a gente vai se reunir, vamos fazer 35 benchmarks para a gente conseguir entender qual é a coisa que a gente está fazendo ali. E aí tem benchmarks que você consegue fazer com inteligência artificial em 2 horas trabalhando, não é em minutos. Você precisa se dedicar para fazer esse benchmark ali dentro, né? Então você vê quais são as práticas de mercado que estão ali. Tudo bem, mas a prática que é pública não é a prática da empresa, mas essa é a percepção que gera a partir daquele trabalho que foi feito. Então a gente trabalha também com a percepção. Ali tem uma verdade que a gente pode tá junto, e eu acho que isso ajuda a gente a gerenciar melhor stakeholders, ajuda a gente a ser mais profundo no que a gente está produzindo e sendo muito mais assertivo. Então a gente tem testado um pouco disso nesses lugares, né? E eu disse na primeira vez, assim, a inteligência artificial, se você consegue dedicar um tempo para treiná-la, para enriquecer com fontes que são importantes, com seus planos anteriores, com o seu ponto de vista, né? Assim como a gente faria com qualquer pessoa que chegou na nossa equipe, ela vai ser mais crítica num lugar que vai te ajudar a desenvolver o seu trabalho melhor. Então, eu acho que tem um ganho de produtividade interessante e a gente tem feito um pouco desse balanço, Cíntia, de o que é a produtividade de entrega, e aí tem um monte de coisa que a gente está automatizando, não abre mais câmera, não faz mais shooting de foto, tem um monte de coisa que está por ali, mas também como é que a gente otimiza o nosso tempo estratégico com dados, com fontes e com informações que estão por aí. Muito bom.
Ô, gente, às vezes a gente fica muito focado, né, em querer compreender qual que é a ferramenta mais relevante nesse momento, qual que é, né, o aplicativo, qual que é o instrumento de inteligência artificial, e às vezes a gente poderia, né, endereçar boa parte desse tempo se aprofundando em uma e treinando essa uma, né, ao invés de querer conhecer todas. A gente não vai conhecer todas. Não vai, são muitas, são inúmeras, né? E a gente tem falado também muito lá na Comúnia, né, desse papel que a gente tem de bons prompts, né? Na medida em que esses resultados que a Dani está trazendo, que o Daniel também e a Camila estão trazendo para a gente, tem a ver com a maneira como a gente vai ganhando essa habilidade, consistência, né, e robustez nessa habilidade de ser um bom prompteiro, né? O que a gente pede para a IA? De que forma que a gente pede? Como é que a gente vai treinando? Às vezes a gente brinca lá na comunidade, não é só pedir o que você quer, às vezes é pedir o que você não quer, né, dela. Então, o investimento nesse tempo vale muito a pena, né? Acho que a gente precisa sair, acho que dessa idealização de que a gente precisa conhecer todas e saber qual que é a mais relevante. Não, né? Às vezes, para o dia a dia do nosso trabalho, às vezes, para as necessidades que a gente vai eleger algumas, vai investir nelas e vai garantir que elas fiquem cada vez mais entendedoras, né, e customizadas para as nossas necessidades, mas isso exige treino, disponibilidade e profundidade, né? Eu estou falando isso porque eu sei que uma das perguntas de vocês é isso, né? Que já está aqui no aplicativo e que depois eu vou perguntar para os nossos queridos panelistas, né, o que eles pensam sobre esse ponto de quais são as principais ferramentas, o que vocês estão usando, né, e assim por diante. Mas eu queria pegar um gancho na fala da Dani. A Dani trouxe uma coisa muito interessante que tem a ver com a próxima pergunta que eu separei aqui para fazer para eles, que é assim. A Dani falou, a gente está criando conteúdo não só para pessoas. A partir, né, do uso da inteligência artificial, a gente também está criando conteúdo para sistemas. E lá na Comune, a gente teve recentemente uma convidada, ela chama Aline Sordilli. Ela é super especialista em inteligência artificial. E ela trouxe que, no nosso contexto atual, a IA está se tornando uma construtora de reputação. Olha só, né? Então, enquanto estamos nos falando aqui nesse evento, a IA está lá construindo a reputação das nossas empresas, né? Ou seja, ela disse que as marcas devem construir ecossistemas de confiança, empoderar os seus especialistas internos, né? Transformando essas pessoas em autoridades nos seus respectivos campos de atuação. E aí eu queria perguntar para os nossos convidados, né? Pensando na contribuição da comunicação interna nesse sentido, né, porque a gente sabe que a gente constrói reputação de dentro para fora, se é que existe fora, se é que existe dentro, né, porque está tudo muito misturado. Mas, partindo dessa premissa, como é que, por meio das nossas práticas, a gente está construindo essa reputação de dentro para fora por meio da IA? Que influência a IA está tendo nesse sentido quando a gente pensa nos nossos influenciadores internos, nos nossos agentes e assim por diante? Começo pensando na resposta. Ô, Cíntia, eu acho que a primeira coisa que a gente... Vou falando devagarzinho, né? Que nem a gente ensina os nossos líderes quando vão falar para pensar na resposta. Eu acho que a primeira coisa é essa olhada do tipo, não tem mais dentro e fora. Né? Então, acho que enquanto a gente preocupou-se muito, sei lá, 10 anos atrás, como o Zé estava falando, né? Quando não tinha WhatsApp lá em 2011, se a pessoa ia tirar uma foto e ela ia mandar a foto para fora, já não tem mais dentro e fora. Né? Eu acho que isso tudo está muito interligado e eu acho que cada vez mais a gente consegue ter percepções que são diferentes. Né? Então, volto para o ponto ali que eu estava falando. Né? Quando você entra numa inteligência artificial e você pede para saber uma percepção sobre essa empresa, ou sobre uma empresa X, e se vocês não estão fazendo isso da empresa de vocês, façam. É a percepção do que a gente está construindo. Né? Então, é sobre o que os funcionários falam no LinkedIn, o que a gente está falando nesse evento, o que a gente escuta quando a gente vai fazer uma entrevista que o recrutador está falando, que sai no jornal, em todos esses outros lugares. Então, acho que a primeira coisa que eu particularmente tenho pensado é como a gente começa a integrar isso e como a gente começa a monitorar isso de alguma forma. Né? E, neste ponto, a inteligência consegue te ajudar com uma série de automações para você, né, ir trazendo um bom e velho clipping de tudo que está acontecendo sobre você em qualquer lugar, como a gente fazia sempre.
Mas vou me perdendo no meu ponto, mas eu acho que a gente precisa pensar de forma integrada. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque se você não pensar em forma integrada, as coisas vão saindo, né, do meio de campo. Então, acho que na comunicação antiga, a gente olhava funcionário, jornalista, mercado, nananã. Quem que pega tudo junto agora e coloca tudo junto, né? Não é mais só um jornalista que está fazendo uma investigação sobre a sua empresa que vai fazer esses pontos todos conectados. Tem várias outras coisas e isso vai sendo feito de uma forma muito mais ágil. Então, se a gente não estiver pensando de forma integrada e não estiver olhando e monitorando e trabalhando isso, vai acontecer, né? Dentro de casa, a gente tem uma série de ferramentas e a gente tem um lugar lá que a pessoa vai e pergunta o que ela quiser. Então, não preciso nem muito longe, né? Então, essa inteligência artificial interna, ela busca informação de todos os lugares possíveis e imagináveis. Como é que você está com isso tudo sempre alimentado, que está correto? Como é que você está revalidando isso sem ter uma equipe de 35 mil pessoas revalidando isso? Então, você precisa ter algumas novas capabilities também para entender como isso tudo vai funcionar. Porque está integrado. E aí, se você não pensar integrado e o teu plano não estiver considerando isso, a chance de você só se inclinar para um lado que vai deixar descoberto, eu acho que é uma receita certa. Acho que a gente está vendo mais ou menos por esse lado. Você está com o microfone? Desculpa. Estava aqui pensando enquanto a Dani falava, fui até anotando umas coisas também. Eu acho que a gente já falava um pouco sobre reputação algorítmica desde a época do Google, né? Assim, quando as pessoas passaram a usar Googles da vida para buscar sobre as diferentes marcas. E aí agora, até além do CEO, estão falando de GO, enfim, né? Vai mudando a sigla, mas acho que o principal é entender nesse momento, quando alguém vai buscar, né, sobre a sua empresa num LLM, enfim, outras fontes digitais, de onde que ela está puxando essas informações, né? Quais são as fontes, entre aspas, né, confiáveis para formar ali a percepção daquela AI para que ela te dê um resultado, um significado ali para a sua busca. E aí eu acho que a gente tem públicos, né, que já são muito caros da comunicação há muito tempo. Então, assim, em primeiro lugar, sim, o comunicador. A Aline falava muito disso, né, assim, como que a gente pode apoiar especialistas internos para que produzam, sim, cada vez mais conteúdos externos. A gente até produziu recentemente com 2 clientes nossos. Eu tive que me esforçar muito para entender tudo que estava ali e traduzindo até com os GPTs da vida, né, porque são conteúdos densos, mas são conteúdos que são fontes, né, dos LLMs também, matérias na imprensa, né? Então, relacionamento com o jornalista e essa questão da consistência do que você quer que o seu porta-voz leve, né? Porque a gente tem diversos porta-vozes, mas precisa ter um nível de narrativa que seja consistente, porque no fim do dia a gente já falava que consistência era um pouco de repetição, né? Em AI é muito mais. Então, quanto mais a AI estiver exposta nessas diferentes fontes, mas comunicando uma coisa um pouco mais homogênea, talvez, né, mais consistente mesmo, ela consegue dar um resultado muito mais atrelado ao que você gostaria, né? Então, a percepção dela está alinhada com a identidade que você gostaria. E aí, o público interno também, eu acho que a gente, como comunicador, né, e às vezes dentro de contextos que são complexos, por exemplo, a Oracle é uma empresa super complexa, então a gente tem que ter o poder de simplificar isso, desde negócio até a própria tecnologia, AI, para que cada pessoa ali dentro realmente consiga entender e consiga, sim, produzir os seus próprios conteúdos, né, ali junto aos públicos que cada um tem influência. Então, acho que a gente tem feito bastante isso, mas é o começo, né? Ainda é bem o começo. Eu acho que desse ponto que eu vejo, e a Dani falou bastante disso, e eu assino, reassino, assino de novo, é consistência. Para mim, essa é a grande palavra disso tudo, se a gente quiser fazer um bom trabalho de reputação. Não só com IA, né, gente? Acho que, desde sempre, todo mundo que trabalha assim, há anos em comunicação, essa vem sendo uma questão, e quanto mais esses limites entre interno e externo se tornam híbridos, enfim, não existem, especialmente com redes sociais, e trouxeram muito isso, não existe isso, né? Essa consistência se torna cada vez mais um asset de reputação. Acho que essa é a grande chave.
a melhor reputação é a mais consistente. É a reputação que você procura na IA, mas aí quando você vai conversar com o seu colega que trabalha naquela empresa, ele te conta a mesma coisa. E se ele te contar uma coisa diferente, e aí, em quem que você vai acreditar, sabe? Eu acho que a gente está nesse momento até de se fazer essas provocações, né? Quem tem mais peso nessas avaliações ou nessas questões que a gente vai começar a aportar daqui para frente, assim. Eu acho que o grande ponto é consistência. E aí eu queria entrar um pouquinho mais no papel nosso como comunicador, assim. Acho que a gente tem esse grande papel de influenciar e apoiar essa consistência. Não é um trabalho fácil, mas a IA está aí para nos ajudar, que bom. Mas eu acho que esse papel da gente garantir que, sei lá, que mesmo que estejam em caixinhas diferentes, como hoje é o caso do TikTok, a comunicação interna, PR, employer branding, seja o que for, as disciplinas que você tiver, marketing e por aí vai, traga as disciplinas que você quiser trazer, esteja abaixo de outras gestões, outros países, temos que falar a mesma língua o máximo possível. Assim, temos que ter as mesmas mensagens-chave. Acho que essa talvez seja uma das grandes dificuldades também que a gente vai tendo, né? Vai tendo muitas mensagens-chave, muitas narrativas que a gente quer trazer e elas vão se perdendo no caminho. Então, essa consistência, para mim, é a grande chave. Como é que a gente vai conseguir fomentar isso cada vez mais? Como eu disse desde o começo, eu não tenho muitas respostas, mas, para mim, essa é uma das chaves que vai abrir essa portinha. Assim. Como é que a gente influencia para ter mais consistência? E se essa consistência, né, ela constrói reputação algorítmica, como é que a gente está construindo essa consistência dentro das nossas organizações, para além das narrativas, né, gente? O que as pessoas estão vivendo na prática dentro daquelas organizações? Porque o que elas vão falar sobre as nossas organizações tem a ver com o que elas estão vivendo. Essa experiência é positiva? É genuína? É legítima? Tem uma coerência entre discurso e prática? Isso também influencia as narrativas formais e informais, né, que são elemento-chave para a construção dessa reputação algorítmica. Então, que a gente possa levantar sempre a mão quando a gente perceber essas incoerências internas, né? Para que a gente ganhe essa consistência a partir da vivência das pessoas. É o que elas vivem dentro das organizações que elas vão contar no churrasco, né, com a família, que elas vão contar ali na rede social, né? Senão não é autêntico. Se é a narrativa meramente reproduzida, cadê a autenticidade? E é a autenticidade que traz endosso, né, para esses influenciadores. Então, acho que é importante a gente ter... Dei um pitaco aqui, Zé. Tudo bem? Dei pitaco. Para além de fazer perguntas. Podia? Você pode tudo. Então, tá bom. Olha só, eu não vou fazer pergunta minha. Vou deixar minha pergunta para o final, se ela ainda for relevante, mas eu vou atender a nossa audiência, né, que quer muito saber o que vocês estão fazendo na prática, em termos de uso de ferramentas, o que vocês têm mais usado, o que está dando certo, o que não está dando certo. Acho que a gente precisa também dar vazão, né, para essa expectativa que as pessoas têm de compreender de forma prática o que está à mão e que eu já posso experimentar na minha organização baseado na experiência de vocês, dos especialistas que estão aqui hoje. Então, se vocês puderem compartilhar, olha, as perguntas que foram feitas foram nesse sentido. Quais ferramentas vocês consideram indispensáveis, né? Como que se vocês têm exemplos práticos de aplicação. Então, se a gente puder caminhar por aí, tá bom? Bom, acho que em primeiro lugar é assim, a Oracle ela é agnóstica, né? Em termos de LLM, a gente tem todos eles, inclusive dentro dos nossos ambientes para os clientes. Então, o cliente Oracle escolhe o LLM que ele quer usar e dentro até, né, dos applications que a gente oferece também, que daí é a parte mais de software, né, de SaaS da empresa, não só aquela robustez de infraestrutura, a gente já tem agentes de AI ali embedados que às vezes você nem percebe que está usando, né? A gente até chega a brincar que às vezes a melhor AI é aquela que você não percebe, né? Porque ela já te ajuda e você não para ali, né, não existe ali uma quebra assim, né, na experiência. Mas eu estava até conversando aqui com o time para eles me ajudarem a lembrar de tudo que a gente já tem testado. Acho que assim, o que guia o nosso trabalho no dia a dia, que nos ajuda, porque aí a gente tem respaldo também até de compliance para isso, tal,
é o GPT Enterprise. Então, ele acabou sendo usado neste momento, né, como a ferramenta principal. Então, ali a gente pode colocar realmente assim, todos os nossos conteúdos. Né? A gente tem algumas premissas, inclusive. Então, por exemplo, se eu for fazer um release, é uma regra que a gente não pode fazer a primeira versão do release por AI. Ela tem que ser ali handmade, né? Ou feito por humanos, assim. E isso garante, inclusive, esse traço de autoria, que existem já, inclusive, meios, né, de comunicação até nos Estados Unidos, no Brasil ainda não encontrei tantos exemplos, mas que conseguem rastrear esse traço de autoria, né, nos textos. Então, às vezes, eles não aceitam. Se você manda um artigo, né, manda um release, enfim. E aí a gente usa, então, o ChatGPT, mais recentemente o Codex, né, que a gente está aí como time de comunicação aprendendo a usá-lo para desenvolver também agentes. Então, por exemplo, a Dani, né, que é a nossa head lá de cultura digital, ela desenvolveu recentemente um que está ajudando ela, assim, ela me dá um resumo dos últimos 10 e-mails e já com respostas, né, e ela só bate o olho e envia. Então, se eu tivesse feito minha lição de casa, tivesse feito o meu agente, eu estaria respondendo e-mails nesse momento enquanto falo com vocês. A gente tem alguns, por exemplo, tem o Ask Oracle, né, que é dentro do sistema, que você pode buscar qualquer informação ali dentro também, então tudo que está relacionado a Oracle. Nas nossas reuniões, e às vezes a gente liga até em reunião presencial para que a AI fique escutando, a gente usa o AI Companion, né, que é do Zoom também. A gente tem usado para vídeos, né, Eleven Labs, que eu particularmente gosto muito, até antes de usar na Oracle, eu estava usando para umas experiências pessoais, é bem bacana. A gente chegou a usar uma vez, que foi bem interessante, mas foi bem um teste mesmo, o HeyGen, para fazer um agente que conversava, né, então, num evento do presidente, ali na abertura, né, essa entidade assim, que a gente construiu, ela conversava com o presidente, então falava agenda, fazia alguma brincadeira, tal, enfim, coisas que são também fã, assim, né? E AI da Adobe também, enfim, eles estão me mandando um monte de coisa, mas, né, a gente tem feito aí todos esses testes, mas no dia a dia bastante do GPT Enterprise mesmo. Faço um disclaimer, porque eu vou fazer uma listona também com a Dani. Eu acho que a gente vive numa bolha privilegiada de poder usar tudo isso, que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. E a gente sempre fala isso em casa, que a gente precisa dividir mais com as pessoas, porque na realidade a gente sabe como é que a coisa funciona. A gente veio desses lugares, em algum momento a gente pode voltar, então temos que usar bem o privilégio. Meli, a gente tem uma lista gigante de todas as coisas, mas a gente usa muito as coisas do Google, porque o Google está no nosso ecossistema central. Então, a gente tem todas as coisas lá. Então, o Gemini, toda a parte de workflows do Google, que funciona super bem, toda a parte do Banana e de Vimeo, que geram os produtos gráficos e tudo mais. A gente também fez alguns testes com o HeyGen e a gente acha que funciona super bem com os avatares, com a produção de conteúdo e tudo mais. A gente ainda está numa discussão mais ética de onde a gente quer colocar o presidente falando, onde a gente não quer que ele esteja, quais são os lugares, de fato, que viraram o nosso prime time, que a pessoa precisa abrir a agenda dela para gravar ou para estar ali ou não. Então, a gente tem usado muito isso. Mas a gente tem muita tecnologia proprietária também, né? Então, o Mercado Livre tem uma tecnologia que chama Verge, que faz basicamente tudo que todas as outras fazem e estão conectadas por ali. Então, muito que é de automação e muito de gestão de fluxo a gente consegue fazer ali, mesmo não sendo uma pessoa desenvolvedora. E a gente tem usado aí o que tem de mercado. Mas a gente tem algumas premissas. Primeiro, que a gente usa tudo respeitando privacidade de dados, proteção e tudo que a gente precisa, né? Então, a gente não elabora nada em ferramentas que não estão validadas ainda, a não ser que sejam coisas mais públicas, e aí a gente tira uma licença poética. E o que a gente precisa, a gente pede, gente. Então, assim, saiu um treco novo que a gente viu, puta, vamos fazer um teste nisso. A gente fala, grande parte das empresas também tem interesse que o Mercado Livre também teste esse tipo de ferramenta. Então, tem uma abertura ali, às vezes até grátis, para a gente utilizar algumas coisas e a gente vai vendo e vai fazendo. Mas, para mim, assim, mas usa tudo todo dia? Não, a gente não usa tudo todo dia. A gente está, né, num lugar também de olhar o que as pessoas estão usando, assim. Eu me familiarizo mais com o Gemini, por exemplo, do que com o Claude. Mas acho que o Claude vai fazer algumas coisas. Não mencionei o Claude. Estamos lá na piração do Claude nesses últimos 50 dias.
o Claude vai fazer algumas coisas melhor, bem feitas, do que o Gemini. Mas eu acho que eu tenho um Gemini mais bem treinado, porque eu acho que me dediquei mais, já tem tempo lá. Inclusive, pedi para o Gemini fazer um negócio para pegar o histórico dele para botar no Claude. O Claude não entendeu direito ainda. Estamos testando. Mas, diferente do que Dani falou, a gente tem uma premissa que é, de fato, vamos usar o Gemini, vamos usar a inteligência artificial onde a gente precisa, e tem muita coisa que a gente produz do zero. Então, acho que texto vai melhor aqui, planilha vai melhor ali, leitura de relatório vai melhor nesse lugar, mas, no geral, acho que a gente está mais embebido mesmo nas ferramentas do Google, que eu acho que tem ajudado a gente mais nos produtos de comunicação. Assim como o Dani falou, o TikTok, a ByteDance, tem muitos produtos proprietários. Então, a gente usa uma ferramenta, que é um produto da empresa, que está disponível, se vocês quiserem, inclusive, contratar, que chama Lark, que é uma versão perfeita, é o casamento perfeito entre Teams, Zoom e tudo. Gente, meu Deus, não sei o que eu vou fazer um dia se eu sair dessa empresa, como é que eu vou viver sem o Lark? Não sei. Sinceramente. Você já vai para uma que já contratou, já vai mapeando, então, eu vou se ter for que o caso. virar gerente para poder trazer o Lark. Assim. Então, é uma ferramenta sensacional. Até porque o principal cliente do Lark é a própria empresa. Então, a gente, como comunicação interna, consegue melhorando o produto a partir do feedback real que a gente dá para a área de produto. É muito legal. E aí, dentro do Lark, ele já tem, sei lá, quantas milhões de recursos de inteligência artificial. E eu gosto muito, eu não sei qual seria o termo técnico exato, mas eu tenho chamado de IA das coisas. Assim como tinha internet das coisas, acho que tem muito desse IA das coisas, assim, sabe? Como os colegas falaram, que a gente nem percebe que tem IA ali, mas ele está resolvendo alguma coisa para você enquanto você está fazendo outra. Então, eu tenho usado muito para organizar minhas atividades diárias. Eu tenho minha assistente lá, que eu chamei de Came Mais. E aí ela me ajuda assim, a me lembrar coisas que eu preciso lembrar, organizar minha agenda, organizar minhas atividades. Eu só coloco lembrar isso, lembrar aquilo, coloco de qualquer jeito, ela vai lá e resolve, coloca tudo no meu calendário. É uma maravilhosa, ela me ajuda muito, fofinha. Aí a gente tem... a gente consegue adicionar algumas IAs da própria empresa dentro dos grupos que a gente tem de trabalho. Então, por exemplo, dentro do grupo que eu tenho com o meu time, a gente adiciona uma IA lá dentro e, por exemplo, sei lá, se tem uma pauta relevante para all hands, a gente só coloca all hands. A gente dá o arroba da IA e fala all hands. Ela já vai entender que esse é um tópico para all hands, ela já vai direcionar para o nosso arquivo de briefing para temas de all hands, e assim por diante. Qualquer outro canal, ou se isso diz respeito a uma região ou a um negócio. Isso é muito legal. E também ajuda a gente a resumir algumas conversas, ela auxilia na dinâmica do grupo. Dentro do Lark, estou falando, gente, o Lark, assim, tudo para mim. Se tivesse uma camiseta que Lark, eu te amo, eu estaria usando essa camiseta. Ele, dentro do Lark, ele já tem ferramentas nativas também para tradução simultânea, que funciona muito bem. Então, como a gente tem muitas equipes globais, então muitas equipes na Ásia e tal, que usam o idioma local, muitas vezes, a gente consegue traduzir pela IA para inglês. Acho que português ainda não tem, mas inglês tem, com certeza. Além da tradução simultânea de inglês, é muito boa, gente, com entonação de voz, é um negócio assim, sensacional. Foi evoluindo bastante, foi muito rápida a evolução. De repente, de uma semana para outra, eu falei, nossa, como você melhorou seu inglês, querida? Assim, está muito, muito bom mesmo. E também tem a ferramenta de legendas. A gente também consegue adicionar IA para fazer resumo das reuniões, então ninguém mais toma nota em reunião. Se é uma reunião importante, a gente já aciona esse botão dentro do próprio Lark para que forneça o resumo para todo mundo, decupar, decupar, legendar, nem sei mais que isso, gente, sei lá. Alguém fez para mim, quando eu vi já estava feito. Nessas coisas, acho que a gente ganha muita produtividade, também acabei não falando antes. O que mais? Análise de relatório, automatização de algumas coisas. Então, por exemplo... fazer um gráfico, puxar um dado de uma base de dados e mandar para outra, esse tipo de coisa tenho usado bastante também. De ordem prática, tenho tentado
exercitado, assim. Aí eu tenho usado mais do cloud por enquanto, mas tenho gostado de exercitar a questão das personas. Então, simular personas, criar personas para fazer esse exercício. Daí é mais Camila e não tanto empresa. Tanta coisa, né? A gente nem se dá conta de tanta coisa que a gente usa, né? Acho que na questão de inglês mesmo, eu trabalho hoje, sei lá, 90% do meu tempo em inglês. E, nesse sentido, eu tenho pedido muito apoio, suporte do meu colega Cláudio também, para ir aprimorando muito o idioma. Claro, eu não tenho problema nenhum em falar inglês, acho que, né, depois de tanto que você vai falando, você vai ficando mais natural, mas, assim, tenho usado para estudar mesmo, para melhorar meu idioma, como é que fica mais natural, como é que soa menos tradução. Então, tenho aprendido muito nesse sentido também. Acho que é uma ferramenta bem interessante para isso. E análise de dados, bastante. Brainstorming, bastante. Isso, por enquanto. Acho que são os exemplos mais relevantes. Tinha bastante pergunta no aplicativo sobre esse tema. Espero que a gente tenha conseguido responder. Acho que sim, né? Já tem bastante. Tem um cardápio aí para vocês de alternativas, para vocês se aprofundarem e pesquisarem e identificarem uma IA para chamar de minha, que nem vocês têm aí, né? Tem aí um crush. Posso contar uma IAs. coisa? Pode. Como é que a gente está de piada. tempo? 10 minutos, não, pode? Vai ser super rápido, né? Beleza. A Bruna vai Vamos morrer lá. de vergonha. Eu estou treinando o meu Claude. E aí, eu gosto de dar nome para as ferramentas, que eu acho que fica mais fácil. Aí eu pedi para ele dar um nome para ele. Ele deu o nome de um funcionário que foi embora para concorrência semana passada. Mentira. E aí eu falei para as meninas, eu falei, gente, eu vou matar o Claude, quero demitir o Claude, não quero mais trabalhar com ele. Aí eu falei pra ele, não quero esse nome, não gosto desse nome. Por que você me deu esse nome? Ele falou, eu gostei, queria dar. Eu falei, vou te chamar de outro nome. E dei outro nome pra ele. Então, assim, já tá na revolta das máquinas, entendeu? Já chegamos. Eles têm muita vontade própria, né? Eles tem que impor limites. Você precisa dizer, limite. aqui não, Tem que não. educar. Nem natural, nem artificial. E às vezes começa a elogiar demais. Eu falo, viu, escuta, eu tô aqui pra você me ajudar, né, a criticar. Não, tem que mudar. Mas senão... digo uma coisa, que tava brincando isso outro dia no alinhamento com a Cami, eu tenho usado muito o TikTok para aprender a usar muitas coisas do dia a dia. E é inclusive esse do elogio, porque você acha que você está arrasando, e na verdade é um treinamento da ferramenta, não. Você consegue desbloquear isso e consegue ir treinando para ficar mais fácil. Mas tem várias coisas, vários perfis muito interessantes de gente brasileira usando coisas em comunicação em outros mercados, porque eu também acho que ajuda a gente a abrir um pouco a cabeça de como usar, e que eu acho que tem sido super interessante para mim. E quando a gente pede para eles serem mais críticos, os outputs são muito melhores, né? Vale a pena a gente puxar a orelha de vez em quando. Gente, eu vou juntar duas perguntas de vocês em uma, tá? Até considerando que a nossa audiência, ela tem diversos níveis de maturidade, tanto em termos de comunicação interna, quanto em termos de uso de inteligência artificial. Então, partindo dessa premissa, tinha uma pergunta assim. Como é que vocês estão em termos de criação de agentes, né, de IA, que é o grande tema do momento em termos de evolução de inteligência artificial? E como vocês percebem no mercado empresas que estão proibindo o uso de IA? Então, estamos falando de dois polos, né, que são igualmente importantes para essa audiência, porque tem gente mais adiantado, tem gente menos adiantado, tem gente vivendo de fato essa realidade. A gente acha que não, mas é muito comum, né? Tem empresas que simplesmente bloqueiam esse acesso na ilusão, né, a pessoa vai lá no pessoal dela, e aí você está correndo muito mais risco enquanto empresa. Olha, eu dou pitaco, né? Eu não aguento, Zé. Eu fico falando, vocês, não sou eu. Conta pra gente, o que vocês acham desses dois polos? Já estamos, né, na era dos agentes, ou estamos vendo empresas que estão aí com dificuldade, né, de convencer a liderança de que é importante trazer, criar uma governança estruturada, democratizar esse uso? Posso começar? Quer que eu comece? Começo respondendo sobre mim. Eu estou nota 2 em agente, numa escala de 0 a 100, porque eu acho que eu ainda tenho bastante oportunidade. Eu tenho uns agentes, ainda não consigo responder o e-mail, por exemplo, mas tem alguma coisa de pendências de tarefa, de automação de reportes, algumas coisas, mas realmente bem tímido. E aí eu acho que eu estou nota 2 porque eu estou num lugar, numa empresa, que valoriza isso. Então a gente tem medição dentro do Mercado Livre de muitas coisas, inclusive de utilização de inteligência artificial. E a gente olha lá, fala assim, o Daniel só tem um agente.
gente. E a Dani, que se trabalhasse comigo, ia ter 170. Eu ia falar, o que esse moço tem? Porque a gente tem nesse lugar e a gente está num contexto de experimentação. Então, na nossa empresa, na nossa companhia, isso é muito bem-vindo. E aí a gente também conta, né, assim, muito com o protagonismo e o discernimento individual, ainda sendo uma empresa de 150 mil pessoas, que você precisa direcionar agentes para coisas que, de fato, façam sentido para a sua realidade. Né? Em outras linhas da companhia, a gente também acompanha a produtividade variada. Então, não só na utilização de agentes. Então, em grande parte das empresas que eu vejo, pelo menos, que estão bloqueando, é porque acha que a pessoa vai fazer um agente e ela vai para a praia o dia inteiro. Num geral, o que eu escuto é mais ou menos isso. Né? Então, como a gente também tem um lugar de acompanhamento e de medição de produtividade, a gente vai olhando o que você está fazendo ali para cada uma das coisas, mas partindo da nossa premissa que, para a gente, a inteligência artificial é um copiloto. Então, tudo que você poderia contratar 13 pessoas para fazer ou que você não quer fazer, você vai delegando para você também criar mais espaço na tua agenda e para fazer isso acontecer. Mas isso dentro do Mercado Livre acontece porque a gente é uma empresa de tecnologia e a gente tem uma visão muito clara de que a inteligência artificial para a gente é parte do nosso core de produtos. Né? Então a gente não vai conseguir evoluir e oferecer mais soluções para o consumidor se a gente estiver preso num trabalho operacional. Que conselho você daria para um colega que está vivendo no mercado essa dificuldade de trazer inteligência artificial? Tem uma vaga que está aberta para a minha equipe. Pode acessar o perfil do LinkedIn, tem uma vaga de manager. Quem tiver interessado em inteligência artificial, estamos buscando. Tem umas mãos ali levantadas no fundo. Não, podemos candidatar, é sério, temos essa vaga. A gente acolhe, a gente abraça. A gente acolhe, a comunidade é para tudo. Né? É para isso que a gente está aqui. Mas eu acho que a gente precisa, saindo da brincadeira, mas é verdade a vaga, a gente precisa ter um pouco de parcimônia também. Eu acho que a gente falou disso, né? A gente não está atrasado e tem empresas que vão ter velocidades que são diferentes. Você precisa entender qual é a pegada da empresa onde você trabalha e como é que você usa isso no seu dia a dia, lidando também com essa ansiedade da gente, enquanto comunicador, não ficar desatualizado, perder empregabilidade, né? Que a gente sabe que isso também vai acontecer. Mas, no final das contas, né, assim, a gente que é mais vivido, a gente lembra também da crise de quem não sabia mexer no Excel. Sobrevivemos à crise sem saber mexer no Excel durante anos, assim, faço umas coisas ali. Mas cada lugar vai ter um perfil mesmo, né? E aí vai precisar aprender junto com esta empresa a como fazer, assim como tudo, assim como foi a implementação de compliance, assim como foi a implementação de tantas outras ferramentas, de data privacy, a gente vai ter que aprender fazendo e cada lugar vai ter um apetite. E é uma jornada individual fazer esse gerenciamento de expectativa entre o que você pode fazer aqui, o que você pode fazer fora e como é que você vai testando isso. E acho que a nossa comunidade também está pronta para acolher esse profissional que está, né, com mais garra de testar, de pilotar e de fazer isso acontecer e talvez não tenha espaço para fazer. Boa. Bom, acho que também estou 2 aí nos agentes, estou explorando, testando. Talvez assim, eu seja 2 para sempre, gente, porque tem tanta coisa, cada hora tem um novo recurso, então vamos, o tal do tô sempre beta, né? Estamos sempre aprendendo, explorando, entendendo onde que eles vão me agregar valor também. Às vezes não faz sentido ter tanto agente e não saber gerenciar tanto agente, então... e aí já cai direto no segundo ponto. Eu não sei se vocês estavam ali quando isso aconteceu, mas quando na época era Facebook, lançou o Workplace. E foi um surto que todo mundo achava que precisava implantar o Workplace para ontem. Meu Deus do céu, se eu não tiver isso... Calma, gente. Nem tudo é para todo mundo. Que problema você quer resolver? Então, talvez o negócio tenha outros problemas que talvez assim não seja o momento de resolver, talvez não seja a forma de resolver, não sei. Cada negócio tem uma realidade, cada negócio tem um desafio, tem um nível de maturidade, tem questões para endereçar mais importantes do que outras, que são prioritárias. Cada negócio tem o seu momento também. Na nossa reunião de alinhamento, eu até falei assim, puxa, tem gente tão preocupada com o IA, mas não consegue dar acesso ao e-mail para o pessoal da produção, sabe? Então, será que a IA não consegue ajudar a dar acesso ao e-mail para o pessoal da produção primeiro? Assim, vamos pensar nos problemas reais. Prioridades. Então, acho que tem esse nível de maturidade e como nós 3 trabalhamos em empresas de tecnologia, claro, é um core do negócio. Se a empresa não olhar para isso, não existe, gente, não existe.
é básico, é matéria-prima. E lá na Comune, a gente percebe isso, né? Que empresas de tecnologia têm esse processo de aculturamento em relação à IA muito mais acelerado. Porque é o que a Cami falou, é o core. É natural, até pela cultura, né? É mais aberto a testar, a conhecer e a mudar rápido. Já não deu certo, já vamos para outra. Então, tem um pouco desse DNA. Então, a mesma coisa que eu falei, a primeira frase que eu falei quando eu peguei o microfone, ninguém está atrasado nem adiantado. Assim. Acho que precisamos ter um pouco de calma em relação a isso. E se a empresa ainda não aderiu, adira você. Começa a usar você, nem que seja para as suas coisas. Explora você, porque daqui a pouco você vai estar em outro lugar. Acho que tem esse ponto de carreira também. A gente sempre está em algum lugar. Daqui a pouco você vai estar em outro lugar e você vai ter espaço para isso. Não fica para trás você. Se a empresa decide ficar por uma decisão de negócio, aí é outra questão. Boa. Isso de usar, né? Usa em casa. Eu acho que assim, o primeiro ponto para a empresa que não quer usar AI hoje, eu acho que primeiro assim é de verdade uma miopia corporativa, assim, né? De negócio, porque a gente vai ver agora uma separação brutal entre empresas que sobrevivem e empresas que são criadas e empresas que efetivamente vão morrer, né? E essa é a realidade. Acho que não adianta a gente, às vezes, romantizar algumas coisas, mas eu acho que, como profissional de comunicação, né, você tem a habilidade ali de identificar quem são os formadores de opinião, quem são decisores, né, quem são pessoas que realmente poderiam mudar essa visão do board. E eu acho que é começar a sensibilizar essas pessoas para ter uma conversa de alto nível que não é só sobre ferramenta, mas é nem só sobre produtividade, né? Porque muitas empresas, a maioria, começa a usar por produtividade e faz super sentido, você está economizando recurso, podendo redistribuir isso dentro da organização, mas um ponto e que toda empresa gosta, é dinheiro. Então, assim, significa identificar novas fontes de receita. Um exemplo de telcos, né? Até então vendiam ali os serviços que todos nós conhecemos. As telcos hoje estão virando fábricas de AI. Isso significa que elas estão criando, já usaram para produtividade, mas estão usando ali para usar agentes, novas soluções, e estão vendendo essas soluções para o mercado, como nova fonte de receita. Estão sendo, inclusive, provedores de nuvem, coisa que antes não faziam. Então, eu acho que é sobre essa conversa de negócio que a gente precisa estar. E aí, só um último ponto que eu deixo, que, independentemente das ferramentas também, eu acho que tem um professor, que é o Ricardo Capra, eu gosto muito do trabalho que ele faz, porque ele fala sobre a construção de pensamento analítico como nova competência. Isso significa associar o que a gente já tem como comunicador, que é o pensamento crítico, capacidade de fazer boas perguntas, com o pensamento mais computacional, porque a gente vai ter que se estruturar e aprender a ler número, a ler relatório, a ler dashboard, né? Porque a gente precisa disso também para fazer esse trabalho de hoje em diante. E se a gente quer, né, Dani, levantar a mão dentro das nossas organizações de acordo com o nível de maturidade, se vai responder a um desafio de negócio, se a gente tem como desafio levar para dentro, que a gente possa também trazer soluções, né? Puxar conversas para estruturar uma governança estruturada, né? Para conseguir, de fato, né, criar, entre outros stakeholders, um diálogo a respeito desse tema e unir as pessoas para que TI possa trazer seus pontos de atenção, seus pontos de preocupação, compliance. Criem comitês, né? Juntem pessoas com esse mesmo interesse, com esse mesmo apetite, né, que o Dani trouxe, para discutir abertamente sobre o tema e, a partir, né, de uma postura colegiada, de uma postura coletiva, vocês irem aos poucos sensibilizando a organização em relação a isso, né? E aí um segundo desafio, como é que eu apoio o letramento para que as pessoas entendam essa chegada? Como é que eu conecto com cultura e com estratégia? O que acaba emendando na nossa pergunta inicial do nosso painel de hoje. Então, a gente encerra bonitinho, né? Começo, meio e fim. Gente, espero que tenha sido bacana. Zé, era isso? Fomos bem? Adorei, colegas. Sensacionais. Minha admiração pelos três só aumenta. Viu? Muito bom. Obrigada, gente.